Nesse contexto de desconfiança generalizada nas instituições financeiras no país, por conta do caso Banco Master e recentemente a Will Financeira, nesse contexto todo, surge a notícia, que na verdade decorre já de um anúncio do ano passado, que é a poupança de emergência do Tesouro Direto. Poupança de emergência, Luan? Sim, desde o ano passado o Tesouro havia informado que ele criaria uma reserva de emergência do Tesouro. Pera aí, Luan. Eu já vi muita gente falando que para a reserva de emergência eu já tenho o Tesouro Selic. Por que vai ser criado outro título público com essa finalidade? Pois é, sim, o Tesouro Selic era adotado como reserva de emergência. Para os meus clientes, eu nunca recomendei o Tesouro Selic por alguns motivos que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Vem comigo. Antes de continuar, aqui na descrição eu vou deixar para você uma planilha gratuita para você simular renda com fundos imobiliários. Só baixar que é de graça. E como eu estava dizendo, por mais que o Tesouro Selic seja seguro, risco soberano do governo não te pagar, o que é altamente improvável, já que hoje mais de 90% da dívida é em moeda nacional. E quem pode emitir moeda nacional? O próprio governo, detentor da moeda. Sendo assim, tecnicamente, nós consideramos o Tesouro Selic o título mais seguro de se investir pensando em Brasil. Claro que pensando em mundo afora, é o Tesouro Americano de curtíssimo prazo, Treasury Bills. Mas não vou tratar desse tema nesse vídeo. O importante é, sim, o Tesouro Selic tem segurança. Só que vamos lembrar aqui do tripé na análise de qualquer investimento, que é o quê? Segurança barra risco, e isso o Tesouro Selic atende para fins de reserva de emergência. Rentabilidade barra retorno também atende. Por quê? Porque a reserva de emergência, ela precisa apenas vencer a inflação oficial da minha residência fiscal, ou seja, ganhando do IPCA, ela cumpre com o seu papel. Então até a poupança, que hoje está pagando mais que o IPCA, que eu vi, já cumpriria esse papel? Sim, mas só hoje, porque a poupança historicamente tem dificuldade de vencer até mesmo o IPCA em dados momentos. Dá para usar a poupança? Dá. Mas não é o melhor caminho. Vamos lá. Sendo que, em termos de segurança, tecnicamente o Tesouro Selic é mais seguro que a poupança. Por conta disso, é melhor o Tesouro Selic até aí. Só que tem mais um outro elemento, que é o quê? A gente falou de risco barra segurança, retorno, rentabilidade. Faltou liquidez. Poupança tem baixa liquidez, no sentido de você ter a regrinha do aniversário, mas afora isso você consegue resgatar nos finais de semana, tranquilo, então cumpre nessa parte de resgate. E o Tesouro Selic, a liquidez não é bem essa imediata. Não é assim que funciona. Eu vou abrir aqui o site do Tesouro e a gente já fala um pouco mais a respeito dessa poupança de emergência do Tesouro. Você vai aqui no site do Tesouro Direto e vai aqui procurar produtos, rendimento dos títulos. Eu vou filtrar aqui por Selic, é isso que eu quero. Bom, Tesouro Selic 2028 e 2031. Vamos lá. Por mais que eu não sofra com a marcação a mercado, fiz um vídeo recente aqui sobre marcação a mercado. Por mais que eu não sofra com marcação a mercado no Tesouro Selic, ainda ela é possível de maneira marginal. Por que de maneira marginal? Porque você tem aqui uma parte pré-fixada no título, no Tesouro Selic. Esse componente aqui, essa taxinha, ela pode fazer com que você tenha leves perdas ou ganhos em momentos de muito estresse, mas muito estresse, com marcação a mercado, mesmo Tesouro Selic. E a ideia é, para a reserva de emergência, eu não ter nenhum tipo de risco de oscilação. Então, esse novo tesouro que vai ser criado vai evitar isso aqui, vai tirar essa taxa pré-fixada. Então, isso é muito bom, perfeito. Então, eu vou eliminar risco, ainda que marginal, é muito marginal isso aqui, tá? Você nem precisa se preocupar. Por isso que o Tesouro Selic é ótimo para o seu caixa, a sua reserva de oportunidades. Mas para a reserva de emergência, eu nunca considerei ele ideal. E agora o Tesouro está vendo isso. Então, você vai eliminar essa taxa pré-fixada que gera risco marginal, de novo, de marcação a mercado. E para além disso, os títulos públicos no geral, seja Tesouro Selic ou não, eu só tenho liquidez imediata se eu pedir até as 13 horas. Eu consigo fazer o resgate das 9h30 até as 18 horas, em dias úteis. Mas se eu pedir após as 13 horas, eu não vou receber o dinheiro na minha conta no mesmo dia. Eu vou receber o dinheiro aplicado em D mais um, ou seja, dia do pedido de resgate, mais um dia útil. Então, finais de semana, esquece. Para além disso,
o investimento mínimo no Tesouro Selic é de R$ 180 reais. Ao passo que você que usa a caixinha do Nubank, bancos digitais, etc., cofrinho do Banco Inter ou CDB do Banco Inter que você resgata nos finais de semana, assim como a caixinha do Nubank e poupança, ali você coloca qualquer valor. E aí o Tesouro pensou, como que eu vou suprir toda essa demanda que está sendo suprida, especialmente pelos bancos digitais? Eu vou reduzir esse investimento mínimo para o mínimo possível. Eu vou tirar essa taxa pré-fixada que traz, ainda que marginalmente, um risco de marcação a mercado, remotíssimo, mas existe, e vou dar liquidez imediata para o Tesouro, com essa finalidade de reserva de emergência. Então não vai ter mais essa regra, eu tenho que pedir até às 13. Não, vai acabar isso. Ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você vai usar com o Pix, com aplicação mínima de R$ 10. Olha só a notícia de novo. Agora você vai conseguir entender todo esse racional. O novo título do Tesouro está próximo de ser lançado, desde o ano passado. O nome técnico LFT-TD veio nesse decreto aqui, tá? O decreto traz pra gente que as LFT série TD subsérie 1, nome técnico, terá essas características e olha aqui, ó. Valor nominal na database, múltiplo de R$ 10, daí a aplicação mínima de R$ 10. Esse nome, poupança de emergência, não é oficial, tá? É só um apelido. Vai ter o nome oficial aí, que vai ser provavelmente Tesouro Selic de emergência, algo assim. E aqui está, essa reserva de emergência do Tesouro vai operar 24 horas e via Pix. Muito bom isso aqui, cara. Que solução. E aí a gente já vai discutir se isso vai ser ruim para os bancos digitais. E aí o governo declarou o seguinte, abre aspas, o título surge como alternativa para atender a uma demanda específica de investidores que buscam aplicações simples, estáveis e sem risco de perda financeira. Viu? Eu não sei se você sabe, mas uma grande fonte de financiamento do governo federal é o quê? É o mercado. Você que coloca dinheiro no Tesouro Selic ou em outros títulos públicos. Então o governo ele concorre com as empresas financeiras. Ele concorre. É um concorrente de peso, viu? E até então os bancos digitais estavam se aproveitando do seguinte. O Tesouro Selic não é o ideal do ideal para a reserva de emergência, pelos motivos que eu já tratei aqui. E aí eles, caixinha, cofrinho, não sei o que, vamos captar. Mesmo a 100% do CDI, que o pessoal vai botar dinheiro aqui, pela simplicidade, etc, etc. E há aqueles bancos digitais que oferecem taxas maiores. E é isso que eu acho que vai acontecer no mercado. Mesmo essas empresas financeiras, esses bancos digitais que oferecem aplicações de liquidez diária de apenas 100% CDI, para que eles ainda consigam captar, eles vão ter que oferecer taxas maiores. Então o governo com essa medida provavelmente está beneficiando os investidores e prejudicando, ainda que de forma indireta, os bancos digitais, porque isso pode acabar aumentando o custo de captação desses bancos digitais, o custo de funding. Se antes eu oferecia tipo um Nubank 100% do CDI, talvez eu tenha que oferecer 105% do CDI para não ter uma evasão de recursos das caixinhas para essa nova modalidade do Tesouro. Você, investidor, será beneficiado. Luan, mas e o FGC? O Tesouro não precisa de FGC, meu amigo. O FGC é uma entidade privada mantida pelos bancos. E o dinheiro que está no FGC é investido em títulos públicos. O título público é a última rácio, é o final da linha. Se o governo parar de pagar, tudo desmorona. Até porque os grandes investidores dos títulos públicos são os grandes bancos. Então não há que se falar em FGC em título público. O governo pode, em último caso, imprimir moeda para te pagar. E ele faz isso hoje através do quê? De emissão de novos títulos que vai rolando a dívida para frente, empurrar com a barriga. É o que o Estado faz. E esse tesouro, essa nova modalidade, está em fase de testes. E aí provavelmente vai estar aqui do lado, ou vai estar aqui junto com o Selic. E vai ser dessa forma. E você que eventualmente vai se perguntar, bom, Luan, vai ser melhor eu pegar meu dinheiro e jogar para essa nova modalidade. É mais segurança. Se você quiser segurança, isso é verdade. Apesar de que, se você tiver o seu dinheiro alocado nos grandes bancos, em CDB de liquidez diária, você não precisa correr fazer isso, porque aí você vai pagar imposto. Para que você vai pagar imposto? Você está seguro. E saiba você que se o seu dinheiro está aplicado em CDB de liquidez diária dos bancos S1, você está tranquilo. O que são os bancos S1? Se você digitar no Google, só digitar isso aqui no Google, Regulação Prudencial Bacen,
você vai vir aqui nos segmentos pela regulação prudencial dos bancos. S1 são os bancos que, olha só, cujo porte é maior ou igual a 10% do PIB. Não tem coisa pequena aqui não. S1, Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e BTG. Se você tiver no CDB de um desses bancos com liquidez diária, todas as características de reserva de emergência que a gente precisa, ausência de carência, então LC, LCA não é adequado para isso, liquidez diária, tudo que a gente já falou, no S1, tranquilíssimo. Você não vai pagar imposto para tirar de lá e jogar no tesouro. Para que isso? Para que isso? Agora, se você vai começar a montar a reserva de emergência, aí é melhor no tesouro, né? É dinheiro novo, limpo, sem imposto. Coloco nessa nova modalidade de tesouro. Tranquilo, tranquilo. E se você tem que complementar a sua reserva de emergência, da mesma forma. Aí você vai lá, tá no BTG, tá no BTG. O que eu vou fazer agora? Tem que complementar mais uns milão. Coloco nessa nova modalidade do tesouro, se for o caso. Mas não precisa tirar daqui para pagar imposto. Para quê? Não precisa ficar desesperado. Agora, em relação a banco menor, Nubank, Banco Inter e outros bancos digitais aí diversos, tipo Sofis, etc. Se você tiver com medo, consulta alguns dados ali. Lembrando que o FGC ainda persiste. Mas cuidado com a festa também com o FGC, porque essa festa está fazendo com que o FGC hoje queira que os bancos aportem mais dinheiro. E banco não vai perder, meu amigo. Então o FGC tende a se tornar cada vez mais restritivo. É o que a gente já está vendo. Então essa festa aí do Banco Master, a gente vai pagar meio caro assim pensando a longo prazo. Mas, tá com medo? Faz o seguinte, coloca no Google Moody's, que é a agência de classificação de risco de crédito. São 3 grandes globais, S&P, Moody's e Fitch. A Moody's, você vai aqui em Moody's local, ou seja, Brasil. E aí, na barrinha de pesquisa, você vai colocar o nome do banco que você está querendo aí, né? Saber um pouco mais. Eu vou colocar aqui o Daicoval, só como exemplo. Você faz isso com outros bancos. Daicoval. Aí o que você vai fazer? Você vai achar o relatório do emissor. É isso aqui que você vai baixar, fazer um download, pronto. Aqui eu tenho o relatório de crédito do Daicoval. E aqui no comecinho você tem alguns indicadores. O que você quer ver? Lembrando que você não precisa ficar correndo risco com reserva de emergência, né? Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Reserva de emergência não é pra ganhar dinheiro, é só pra não perder a inflação e ganhar um pouquinho de rentabilidade real. Então não tem porquê. Mas enfim, o que nós temos aqui? Índice de Basileia, 13,8%. Tá abaixo da média, que é 15%. Já não é o ideal. Então não quero para reserva de emergência. Ativos problemáticos pela carteira total. Inadimplência, acima de 3%. Tá, não é grande coisa, não é preocupante. Mas enfim, não tem o melhor dos indicadores. Sempre lucro, tá? Mas tá vendo que não tem porquê? Não tem porquê. Rating do emissor, AA+. Não é 3A. Eu quero 3A. Risco de crédito 0, teoricamente. Você ainda tem o Banco Data. Você sabe como é que faz. Você coloca aqui Daicoval, Banco Daicoval. Aí você tem aqui, ó, histórico de lucro, sempre lucro. Então, assim, é um banco sólido, não tem o melhor dos indicadores, mas tem solidez. Mas pra que você vai ficar, sabe? Luan, então, eu tenho minha reserva de emergência aqui no Daicoval, eu tenho que tirar? Não. Para novos aportes, se precisar complementar a reserva de emergência, você já sabe, vai pro Tesouro. E se a caixinha do Nubank ou do Banco Inter lá me oferecer um pouco mais de remuneração dentro do FGC, com bastante margem de segurança, tipo até uns 100 mil reais, para ter uma margem de segurança enorme, até porque a gente não sabe se no futuro o FGC será alterado apenas para assegurar o principal, sem os rendimentos acumulados. Com essa margem de segurança, nesses bancos sólidos, como o Inter e Caixinha do Nubank, para ganhar um pouquinho mais de remuneração, ok, tranquilo. Mas se você não está nem aí para esse acréscimo de remuneração, só está se importando com a segurança, vai ser a nova modalidade de reserva de emergência do Tesouro. Por fim, eu quero te convidar a conhecer a minha comunidade, a comunidade Formação Mirai Investing, onde você tem vídeos exclusivos, diversos vídeos exclusivos, você tem materiais complementares, você tem planilha de valor intrínseco das ações, daquelas ações que eu tenho na minha carteira e eu mostro tudo que eu estou fazendo na minha carteira, e das ações que eu mais acompanho, além de relatórios de análise de ações e fundos imobiliários. Ademais, na minha comunidade você ainda tem acesso aos meus 2 grandes cursos, o Formação Mirai Investing e o Método Dividendo Permanente. Teste a comunidade, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Para concluir, não se desespere com esse caso do Banco Master. Não fique pulando fora de determinados bancos que ainda têm solidez, te dei ali alguns indicativos como fazer isso, para não pagar imposto à toa. Agora, se você está com pouca margem de segurança, eu tenho 270 mil num CDB, ou que seja 250 ou 200 de um banco que vai quebrar, tu tá indicando para isso, aí você tem que repensar. Aí sim compensa uma análise mais cuidadosa. Mas afora esse caso extremo, meu amigo, só para novos aportes você vai adotar o Tesouro. Ou
caixinha do Nubank, CDB do Banco Inter, que são dois bens seguros, quando eles oferecerem uma rentabilidade superior à rentabilidade do Tesouro. Tá, Luan, e você? O que você vai fazer? Eu tenho minha reserva de emergência já montada, não vou mexer, mas se eu tivesse que começar do zero, eu iria nesse do Tesouro. Quero tranquilidade. A finalidade da reserva de emergência não é igual o caixa, reserva de oportunidade, que aí eu uso o Tesouro Selic. Não, a finalidade é que eu não tenho problema e ter um pouco de rentabilidade real. Só isso. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo.